Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Você sabe, a nossa equipe do Evidências está aqui em Israel, em Jerusalém, mostrando desde a Terra Santa episódios relacionados à Bíblia. E no programa de hoje, vamos falar um pouco sobre o Israel moderno, a história moderna de Israel. E aqui de Jerusalém, eu vou mostrar para vocês alguns pontos interessantes. Nós tivemos 2 feriados aqui que nós gravamos e vamos apresentar para vocês nesse momento. O feriado do Memorial Day, onde eles relembram todas as vítimas do Holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial. Você sabe, foram mais de 6 milhões de judeus mortos. Nós também fomos com a nossa equipe até o cemitério do Monte Herzl, onde nós pudemos ver ali o choro, o lamento, o luto daqueles que estão relembrando também, num outro feriado, o momento em que muitos deram a sua vida pela independência desse país. Desta vez eu estou falando de mais de 24 mil pessoas que morreram defendendo Israel ou como vítimas de atentados terroristas. Portanto, temos muita coisa para dizer para você. Não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, aqui de Israel para você no Brasil, dando muitas informações sobre a Terra Santa e a sua relação com a história da Bíblia. Mas se você está gostando do conteúdo, vai gostar mais ainda, sabe por quê? Eu quero dar um presente para você e sua família, o Guia de Estudos Evidências, que pode chegar gratuitamente em sua casa em qualquer lugar do Brasil. Para solicitar é simples, você pode ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3121 ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp que aparece aí no seu vídeo. Você também pode acionar o QR Code que aparece aí ou entrar na página biblia.com.br. Nós aguardamos a sua mensagem e vamos mandar o Guia de Estudos para você. Quando você vem aqui a Jerusalém, você tem normalmente a nova cidade de Jerusalém e aquela que é chamada de a cidade velha de Jerusalém. E muitas pessoas acabam vendo esses muros, na verdade eu estou agora dentro da cidade velha, e pensam que esses muros são os mesmos da época de Jesus. Em parte. Apenas talvez uns 10% do que nós vemos hoje dos muros coincidem com a muralha de Jerusalém da época de Jesus, uns 10%. 90% foram muralhas construídas posteriormente. A maior parte das muralhas que nós temos hoje, na chamada Cidade Velha, são muralhas do século XVI, atribuídas a Suleimã o Magnífico, que reergueu essas muralhas aqui em 1546 de nossa era, um pouquinho próximo da época em que o Brasil foi descoberto. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que aqui nós temos um conglomerado de culturas e religiões morando dentro da cidade. Estou falando da Cidade Velha. Nós temos, a rigor, 4 grandes divisões da Cidade Velha, ou 4 bairros. Você tem o bairro armeno, que é de maioria cristã. Você tem o chamado bairro cristão. Você tem o setor árabe e o setor judeu, que é justamente o bairro onde eles têm ali uma maior quantidade de famílias judias. O estilo das casas, das ruas, vai mudando também de setor para setor. E já que eu falei de etnias e religiões, você nota algumas coisas curiosas aqui. Por exemplo, no bairro judeu, no Shabat, nada funciona. Você vê na praça mais mães andando com carrinhos e crianças, você tem uma sinagoga muito bonita ali, você tem os judeus mais vestidos com trajes judaicos e, mesmo sendo Shabat, no bairro muçulmano, tudo funciona normalmente. Bem em frente de onde eu estou, fica a chamada Porta de Damasco. Aliás, esta porta, ela dá em direção à Síria e à cidade de Damasco.
Foi por aqui que o apóstolo Paulo saiu, quando ele foi em perseguição aos cristãos e no caminho de Damasco, ele acabou caindo e tendo aquela visão onde Cristo apareceu para ele, de acordo com Atos capítulo 9, versículo 6, quando Cristo pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sim, nessa época ele ainda se chamava Saulo de Tarso, depois que ele vai mudar o seu nome para Paulo. Porém, a porta que hoje é chamada Porta de Damasco também é posterior à época do apóstolo Paulo. Aconteceu que durante a época de Suleimão Magnífico e outros que conquistaram a cidade de Jerusalém, como os otomanos, por exemplo, muitas portas acabaram tendo nomes bíblicos, mesmo que não tivessem relação direta com a Bíblia Sagrada. No caso da Porta de Damasco, embora a porta que nós tenhamos hoje seja posterior à época do Novo Testamento, posterior aos tempos bíblicos, há do lado dela uma porta da época do Segundo Templo, ou seja, por onde provavelmente Paulo saiu. Mas você tem aqui também uma porta que é chamada de Porta das Flores ou Porta Herodiana, que apesar do nome Porta Herodiana, não tem relação direta com Herodes. Foi construída muito depois. Nós temos a Porta Nova, que apesar do nome, data do século XIII. Então você vê que mesmo em se tratando de uma cidade que é chamada de Cidade Nova de Jerusalém, Cidade Velha, é uma cidade com mais tempo de existência do que a descoberta do Brasil. E ainda falando dos setores aqui da parte interna da Cidade Velha de Jerusalém, nós temos aqui à minha esquerda uma torre, que é o ponto mais alto dentro dessa cidade. Ela é chamada de a Torre do Redentor, porque ela pertence à Igreja Luterana, que também tem a sua representação aqui no setor cristão. Logo adiante da Torre do Redentor, você tem duas cúpulas de cor cinza que marcam a chamada Igreja do Santo Sepulcro. Nós não podemos afirmar que seria ali realmente o local da crucifixão de Cristo. O que eu posso dizer é que é uma tradição datada desde Helena, a mãe do Constantino, que ali teria sido o lugar do Santo Sepulcro, onde Jesus foi crucificado no Calvário, no Gólgota, e depois sepultado. A bem da verdade, na época de Jesus, essa igreja do Santo Sepulcro ficava fora dos muros da cidade, mas hoje ela está dentro da cidade. Nós não sabemos, eu repito, onde Jesus foi crucificado. Há essa tradição mais antiga, desde o IV século, o período bizantino, que fala que teria sido ali. Há uma tradição de origem mais evangélica que aponta o Jardim do Túmulo, também próximo à Porta de Damasco, do lado de fora, e talvez possa ser até num terceiro lugar, que não coincida nem com o primeiro, nem com o segundo. Logo atrás de mim aqui, você tem aquela cúpula dourada, que é o cartão postal mais famoso de Jerusalém. Aquela cúpula é erroneamente chamada por alguns de a Mesquita de Omar. Só que ela não é mesquita e nem é de Omar, tá certo? Na verdade, o nome correto é Domo da Rocha. Domo da Rocha. Aquela cúpula, ela está exatamente sobre o Monte Moriá, onde Abraão levou Isaque para ser sacrificado. Foi justamente no local onde está aquela cúpula dourada que foi construído o primeiro templo por Salomão e o segundo templo na época de Zorobabel. Foi exatamente ali. O segundo templo que Jesus conheceu, que foi embelezado, segundo alguns, reconstruído por Herodes o Grande, aquele que Jesus conheceu, aquele templo no qual Jesus esteve, ficaria justamente onde está aquela cúpula dourada. Agora, hoje ali é um lugar, um santuário, eu posso dizer, muçulmano. Ela foi construída em 692 depois de Cristo e está de pé até hoje. Agora, uma coisa que intriga muitas pessoas que vêm aqui a Israel é o seguinte: nós sabemos que em 1948 foi fundado o Estado de Israel. E em 1967 houve a Guerra dos 6 Dias, quando os israelenses retomaram a cidade de Jerusalém. Ora, se Jerusalém é a capital de Israel, se Jerusalém está sob a administração dos israelenses, por que eles não reconstroem o templo? Por que eles não expulsaram os muçulmanos e deixaram o lugar ali para ser sagrado para os judeus? Por uma razão muito simples. Quando, depois da Guerra dos 6 Dias, vários generais como Moshe Dayan e outros estavam aqui retomando a cidade, Israel tinha muitas baixas. Não tantas baixas, proporcionalmente falando, como o exército dos muçulmanos, o exército da Jordânia, da Síria, por exemplo.
mas havia baixas. Israel estava recém-saído de uma situação de holocausto. O holocausto nazista havia terminado há poucas décadas. Então o povo ainda estava fragilizado, sem muito recurso financeiro. Havia empresários americanos de outros países que ajudavam Israel na guerra, mas não era o suficiente. A Liga Árabe era muito mais forte. Então, assim que Jerusalém foi tomada, havia ameaça dos países muçulmanos, dos países árabes, entrarem numa conflagração militar e invadirem Israel. E talvez Israel não resistiria a uma entrada forte de todos os países muçulmanos. Então, a estratégia militar da época, liderada inclusive por homens, como eu falei, como Moshe Dayan, que é um herói de guerra aqui, foi a seguinte: vamos deixar que o Domo da Rocha continue sob a administração da Jordânia. Vamos dar um recado que nós respeitamos a religiosidade dos muçulmanos. Vamos também oferecer cidadania para todos os árabes que quiserem continuar vivendo em Israel, desde que respeitem as leis de Israel. E fazendo isso, o Domo da Rocha acabou ficando sob a administração do rei da Jordânia, que estabeleceu relações diplomáticas com Israel, e até hoje a Jordânia administra aquele local e Israel respeita aquele local como sendo um centro de visitação, de peregrinação dos muçulmanos. E ali fica cheio de pessoas, inclusive na época do Ramadã. Assim, os muçulmanos têm 3 lugares sagrados: Meca, Medina e Jerusalém, que também é um lugar sagrado para os judeus. E dessa forma, o lugar do antigo templo foi substituído pelo Kotel, onde fica o famoso Muro das Lamentações. Embora é bom eu explicar para vocês que esse título, Muro das Lamentações, não é necessariamente um título dos judeus. É um título que foi dado pelos cristãos ocidentais. Os judeus preferem chamar ali de Kotel, ou Muro Ocidental. Ali foi o local onde nós tivemos a oportunidade de testemunhar o dia do memorial daqueles que morreram vítimas de ataques terroristas ou também soldados que tombaram, dando a sua vida pela liberdade e pela independência de Israel. E todo o país continua tremendamente nacionalista, com muitos vínculos em relação à religião, à identidade judaica. Portanto, nós vemos não apenas a memória daqueles que tombaram pelos ataques terroristas, mas também de soldados que lutaram em várias guerras de Israel. Nós temos também um vínculo com aqueles que morreram no Holocausto e aqueles que ainda mantêm uma religião mais conservadora, sendo assim um símbolo claro da identidade israelense. Agora eu quero mostrar para você um momento que me emocionou muito aqui em Israel. Foi quando eles pararam para fazer um minuto de silêncio em memória das vítimas do Holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial. Veja o que nossas câmeras testemunharam. Esse é um momento histórico em Jerusalém. Em poucos segundos você vai ouvir uma sirene, e essa sirene relembra o povo de todos aqueles que morreram em guerras para proteger Israel e também como vítimas de atentados terroristas. Quando a sirene soar, todos farão alguns minutos de silêncio em memória daqueles que morreram, dando a sua vida por esse país, por essa nação. O trânsito para, as pessoas entram em reverência e homenageiam os seus mortos.
E é assim que Israel relembra tudo o que aconteceu. Hoje nós temos os aviões, o exército, a força de um povo que ainda relembra suas raízes e sabe muito bem por que estão aqui. É muito interessante notar como os israelenses e o judaísmo, de um modo geral, procuram colocar sempre no dia a dia simbolismos que remetem à sua história, sua trajetória, suas origens. Por exemplo, os aviões que você escutou passando no momento em que a sirene parou de tocar, eles formam uma esquadrilha incompleta. Por que ela está incompleta? É o simbolismo do luto. Aqueles aviões que estão faltando relembram aqueles que não estão mais entre nós. E olha como isso tem relação, apesar de ser um simbolismo secular, com as práticas religiosas, porque muitos judeus ortodoxos, mais religiosos, eles nunca completam a construção da sua casa, para simbolizar também a destruição do templo. Então a casa de judeus religiosos não é completada, em luto pela destruição do templo, e a esquadrilha de aviões também não está completa, em luto por aqueles que não estão mais entre nós. Como você vê, cada parte de Israel é, em outras palavras, um microcosmo da própria história do judaísmo. Emocionante, não é mesmo? Agora você vai ver emoção maior ainda quando nós tivemos a oportunidade de ir ao cemitério do Monte Herzl para ver as famílias ali ainda chorando, lamentando, demonstrando luto por vários amigos, parentes, vizinhos, conhecidos, enfim, que morreram em guerras para defender Israel ou como vítimas de atentado terrorista. Veja o que nós podemos testemunhar. Aqui uma curiosidade para vocês em Israel, porque no Brasil, geralmente, quando vemos ambulâncias, elas trazem uma cruz, a cruz vermelha. Porém, este é um símbolo de países que têm uma cultura cristã. Mas aqui em Israel, eles não usam uma cruz vermelha nas ambulâncias, e sim uma estrela vermelha, que lembra a estrela da bandeira de Israel, a Magen David, que eles falam a chamada Estrela de Davi. Embora, pela verdade dos fatos, Davi não teve nenhuma estrela simbolizando o seu reino ou o seu governo. Era, na verdade, um escudo de Davi que depois acabou se transformando na cultura, numa estrela, e foi adotado pelo Estado de Israel como sendo o símbolo do país, o símbolo da bandeira e também de todas as ambulâncias e do sistema de saúde do país. É interessante a mobilização e a união desse país. Hoje, como eu falei, é um dia de memória, é um dia de luto. Eu estou justamente nesse momento no cemitério Herzl, que é um cemitério militar aqui de Israel, ou de pessoas ligadas ao governo, à história da defesa do país. E você vê crianças, adultos, velhos, pessoas de todas as idades, e eles também se mobilizam com voluntários que distribuem água, pão. Ou seja, você vê aqui um colorido de pessoas que tem nesse dia um momento de lembrança, de marca da sua identidade como israelenses, como judeus. Uma cultura que realmente fascina quem é estrangeiro e vê pela primeira vez a cerimônia.
רבות. הסעות לטדי, גן טכנולוגי וגן החיות התנ"כי, יש לחצות לצד... É um momento muito emocionante aqui. Eles acabaram de cantar o hino de Israel há pouco. Você vê muitas pessoas chorando, famílias, alguns já estão deixando agora. E o que chama atenção é que, se você vê, tem várias pessoas se abraçando. É um momento de muita consternação, lembrando os seus mortos. E já me chama a atenção que muitas pessoas ainda têm a prática tradicional de colocar pedras nos túmulos. Nós vamos ver ali na frente. Mas outros já estão começando a colocar flores, que é um costume mais ocidental, mas que está aos poucos chegando aqui também. Você já vê muitos túmulos com flores, mas você tem túmulos também com pedras. Por exemplo, aquele terceiro ali você tem flores, mas tem uma pedra lá no canto também sendo colocada, como um símbolo do sentimento que eles tinham pelo morto, um sentimento eterno. E flor é muito cara aqui em Israel porque tem poucas flores. E você vê também que algumas pessoas têm um adesivo aqui, vou mostrar algumas para vocês. Ela é chamada de Dam HaMaccabim, o sangue dos Macabeus, porque na história do povo de Israel você tem o período dos Macabeus, que eles lutaram pela independência de Israel. Então hoje os Macabeus acabam sendo um símbolo de todos aqueles soldados que de alguma maneira deram a sua vida pela defesa desse país, pela independência desse país. É uma cena muito forte, eu confesso para vocês. Eu já vim várias vezes a Israel, mas é a primeira vez que eu participo dessa cerimônia. E eu confesso que a gente emociona, sabe? É muito forte. Vamos andando e eu vou mostrando mais coisas para vocês. Eu recebi também um desses adesivos aqui do Dam HaMaccabim, que é o sangue dos Macabeus que eu mencionei para vocês. Eu também vou colocar aqui em sinal de respeito por todas as pessoas que estão aqui nesse momento relembrando os seus mortos em Israel. Apesar de ser uma cerimônia triste, que relembra mortos, é ao mesmo tempo bonito. Primeiro porque você vê a união do povo, como eu mencionei. Os anúncios constantes falando de famílias, como você está escutando aqui. Em alguns túmulos, como este aqui, que são guerras de vários períodos, você vê um desenho de uma criança com uma pedra e o desenho da bandeira de Israel. Esse aqui morreu mais ou menos uns 40 ou 50 anos, porque são guerras de vários períodos. Então essa criança pode ser um neto, ou quem sabe até um bisneto de quem estava sepultado aqui, demonstrando que ele morreu, mas a sua semente continua. Israel ainda está vivo. Eu tenho que confessar para vocês que eu estou sendo muito impressionado do cemitério aqui, desse cerimonial todo. E eu deixei de propósito para falar só agora de algo em relação a este símbolo que eu estou aqui, o Dam HaMaccabim. Na verdade é o símbolo de uma flor, você está vendo? De uma rosa. E por quê? Havia a tradição de Israel que onde o sangue dos macabeus caía durante batalha, onde caísse um macabeu morto, nascia uma flor vermelha. Quem sabe parecida com uma rosa do Brasil ou alguma flor avermelhada. Então por isso que hoje uma flor vermelha, simbolizando o sangue dos macabeus e de todos aqueles que deram sua vida por Israel, é também um símbolo que eles colocam, distribuem aqui, e é com esse símbolo que eu saio respeitosamente desse lugar. São cenas muito bonitas e marcantes, não é mesmo? Sabe, quando a nossa equipe resolveu gravar mais uma vez aqui em Israel, a princípio era plano da TV Novo Tempo que fizéssemos apenas uma série de programas arqueológicos. Mas, pensando bem, por que não levar também para você, que assiste o programa Evidências, algumas informações do Israel moderno, respondendo a perguntas que muitos de vocês acabam fazendo através das redes sociais. Afinal de contas, quer se trate do Israel antigo ou do Israel de hoje, eu estou falando da Terra Santa, o local onde tudo aconteceu. Um retrato do passado, da nossa história, da história da redenção.
Fique agora com essa canção hebraica que foi cantada justamente como forma de oração no Dia da Memória pelos Mortos. התקווה בת שנות